Eu estou pensando em inaugurar esse rapazinho aqui. Ganhei um presente, né? Bonito, viu? Meus filhos me deram, né? Então a gente vai inaugurar hoje. Ninguém diz nada, né? Glória a Jesus. Amados irmãos, nós vamos trazer uma palavra para a igreja nesta noite, que tem como título É Tempo de Avançar. Nós estamos trabalhando alguma coisa dessa natureza, né? E pedindo ao nosso Deus para que Ele nos leve, né? E nós possamos avançar. E o subtítulo desta palavra é O Deus daqui, o Deus dali e o Deus de acolá. Deixa eu dizer de novo. O Deus daqui, o Deus dali e o Deus de acolá. É o subponto que nós vamos estar falando, né? Irmãos, vamos tomar a Bíblia e abrir em 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Ah, deu certo ali, né? Glória a Deus. Versículo 13. Fala a palavra do Senhor. Os irmãos podem acompanhar aí pelo telão, né? E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Amados, nós vamos trazer aqui a palavra e nós vamos começar dizendo que o nosso Deus, Ele estava provando o seu profeta. Ele estava provando Elias, pois havia se levantado contra o profeta de Deus uma grande perseguição, né? As perseguições estavam se levantando. Jezabel, como os irmãos conhecem bem a história, né? Estou falando para pessoas que conhecem bem, era esposa do rei Acabe. E após ela saber da morte dos seus profetas, ela falou a Elias. E ela disse: Assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então, amados irmãos, Elias tremeu. O profeta de Deus, o homem de Deus, que era tão usado por Deus, mas naquela hora ele temeu pela sua vida. E ele fugiu para o deserto. Ele caminhou, a Bíblia nos forma, que ele caminhou o caminho de um dia. E já cansado, ele se assentou debaixo de um zimbro, né? Uma sombra. E ele falou. E ele falou com Deus. Ele diz: Já basta, ó Senhor. Elias falando com Deus: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Na verdade, meus irmãos, Elias estava frustrado com tudo aquilo que estava lhe acontecendo. A perseguição daquela mulher cruel, e ele sabia que não teria muita coisa a fazer, por isso ele estava daquela maneira. Eu digo aos irmãos: olha, amados, o profeta de Deus, naquele momento, estava enfrentando a pior crise da sua vida. Era uma crise difícil, né? Era muito difícil ali. Ele estava entregando os seus pontos. Em outras palavras, nós podemos dizer que ele estava jogando a toalha. Ele sabia que não aconteceria mais nada na sua vida. E ali ele estava desistindo de tudo. Desistindo de tudo. E ele queria a morte.
É triste quando nós vemos uma pessoa assim, ainda mais um grande homem de Deus, né? Muitas vezes, meus irmãos, nós podemos estar assim também. Quantas e quantas vezes nós estamos numa batalha, numa luta, numa dificuldade e nós queremos morrer. Temos falado algumas vezes, eu não sei se aconteceu com alguém, comigo que aconteceu. Eu dizia, Senhor, tá bom, né? Tá muito bom. Nós queremos desistir muitas e muitas vezes, né? Nós queremos parar. Nós queremos entregar o nosso cargo. Quantos chegam agora para o Jedaías, né? Antigamente para mim, aí dizem, rapaz, não dá para mim não. Não dá para mim não. Eu quero entregar meu cargo, né? É muito duro para mim, é muito difícil. Trabalhar com gente, muitas pessoas dizem isso. Trabalhar com gente não é para mim não, não dá para mim, né? Pois bem, e nós queremos entregar nosso carro. Nós queremos trocar de igreja, muitas vezes. Não, eu vou procurar outra igreja, uma igreja que ninguém me conheça. Eu quero ficar lá no meu cantinho, ficar isolado ali, né? Pois bem, muitas vezes queremos ir embora, muitas vezes queremos nos esconder. Isso acontece muitas vezes. E estava acontecendo com Elias, o profeta do Senhor. Olha, amados, nestes dias que acontece isso conosco, nós estamos nessa condição, nós perdemos as nossas forças. Não sei se alguém já passou por isso, eu não vou nem perguntar, né? Mas nós perdemos as nossas forças. E neste momento, Deus muitas vezes levanta e usa os amigos, os nossos amigos. Deus muitas vezes usa os profetas. Deus muitas vezes usa pastores, família, que muitas vezes chega para a gente, mas nós estamos decididos a parar. Diga-se misericórdia. Eu não vou parar agora não, viu? Nem pense nisso, né? Entretanto, meus irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Deixa eu dizer. Hoje é o tempo de avançar. Glória a Deus por isso. Hoje é tempo de avançar. Não é tempo de parar. Amém, meus irmãos? Não é tempo de parar. Não é tempo de descansar. Não é tempo. Estamos, meus irmãos, nesse tempo chamado tempo de avançar. Temos que avançar. Mas alguém pode estar aqui e dizer, mas pastor, nós vamos avançar para onde? É aí onde eu quero chegar. Vamos avançar para onde, pastor? Nós devemos avançar aqui. Diga amém. Nós devemos avançar ali. Amém ou não? Nós devemos avançar acolá. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, amados, o nosso Deus é o Deus daqui, porque Ele realmente está aqui. Mas alguém pode perguntar, por que Ele é o Deus daqui? É porque Ele é um Deus presente na nossa vida. Vocês entenderam? Ele é o Deus daqui, porque Ele está presente na minha vida e na vida da igreja. Quantos recebem essa palavra e diz assim, o meu Deus está presente comigo. Glória a Deus. Ele está presente na nossa vida, por isso Ele é o Deus daqui. Glória a Deus. Ele é o Deus daqui, louvado seja o nome do Senhor. Diga mais uma vez comigo, o nosso Deus é um Deus presente, porque Ele é o Deus daqui. Glória a Deus. Glória. Vamos aplaudir ao Senhor, né, irmão? Glória a Jesus por isso. Ele é o Deus daqui. Meus irmãos, o Deus daqui é sinônimo de que Ele está sempre presente
em nós. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos, às vezes nós pensamos, meu Deus, será que vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar tudo certo, né? Louvado seja o nome. Nós cantávamos aqui o último hino, né? O último hino, e falava assim um incentivo muito bom para nós, né? Como é que dizia o último hino? Quem se lembra? O hino que vocês cantaram agora por último. É fiel em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Ele é fiel em todo o tempo. E se ele é fiel em todo o tempo, ele vai estar conosco. Quando? Em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porém, amados, deixa eu te dizer, o nosso Deus, além de ser o Deus daqui, é também o Deus dali. E por último, ele é o Deus de acolá. Glória a Deus por isso. Vocês vão já entender. Tenham paciência um pouquinho comigo, tá? É isso que nós vamos estudar e vamos aprender nessa noite. Então, diga aí para o seu irmão aí, para o seu vizinho, diga assim, se prepare. Pode dizer, diga assim, não converse. Opa, diz de novo, parece que não deu certo, né? Diga de novo, não converse. Ai, parece que baixaram o tom, não foi? Baixaram o tom. Diga agora, não saia do seu lugar. Não se mova. E diga assim para ele assim, desligue o seu celular. Ah, não passou ali não. Não acompanhou comigo não, rapaz, né? Passa aí. O slide não passou comigo, eu pensava que tinha passado, né? Pois bem, então, amados irmãos, se prepare, né? Se prepare, não converse, não saia do seu lugar, desligue o celular. Primeiro, meus irmãos, nós vamos falar sobre é tempo de avançar, porque o nosso Deus é o Deus daqui. Glória a Jesus. Amados, todos nós sabemos que o Senhor sempre esteve presente na vida de Elias, profeta de Deus, foi usado por Deus, né? Quantas e quantas batalhas. Pois bem, eu posso dizer, meus amados, que Elias era um crente diferenciado. Amém? Elias era um crente verdadeiro, diferenciado. Pois bem, mas eu quero dizer que aqui, na nossa igreja, nós também temos muitos irmãos diferenciados. Quem é diferenciado, levante a sua mão e diga glória a Deus. Crentes diferenciados. Quem são os crentes diferenciados? São irmãos que trabalham e não dão trabalho. Porque, irmãos, tem crente que é uma bênção, né? Ele faz alguma coisa, mas dá um trabalho, né? Pois bem, mas o crente diferenciado, eles trabalham e não dão trabalho. Estão presentes, né? A gente convida, olha aqui, vários irmãos, que bênção, né? Pois bem, mas tem aqueles, vou não, é o pastor Jadaías que vai pregar. Não, hoje eu não vou não, é o Vicente que vai pregar, vou não. Pois bem, crente que trabalha e não dão trabalho, são diferenciados. O crente diferenciado, meus irmãos, é uma bênção. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Eles trabalham, eles cooperam, eles dizimam, né? Aonde esse crente é mandado, ele vai, sabe? Por quê, pastor? Porque ele é diferenciado. Ele é uma bênção. Amém? Glória a Deus, né? Elias estava com Deus e ele andava com Deus, né? Estava ali com Deus, Deus estava presente na vida dele, ele andava com Deus. Quando alguém pensava que ele iria parar, alguém disse, agora Elias para. Elias continuou a avançar, continuou seguindo, continuou fazendo. Diga glória a Jesus por isso. Olha, ele deitou-se embaixo do zimbro. E talvez, eu imagino, né? Nós não podemos afirmar, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele deitou-se e ele pensou, eu só vou acordar, eu só vou me levantar quando eu chegar na glória. Era bom se fosse assim, né? Nós estivéssemos cheios de problemas, conta para pagar, a esposa no ouvido da gente, o esposo do mesmo jeito, né? Os filhos dando trabalho. Aí nós dissemos assim,
Deus, eu vou me deitar agora e eu quero acordar lá na glória. Seria bom, não é, irmãos? Mas a coisa não é bem assim, não é? Não é bem assim. Ele pensava, talvez ele pensasse assim, eu vou acordar na glória. Mas o Deus daqui, mas Deus que é o Deus daqui, mandou um anjo, e esse anjo tocou o profeta e disse, levanta-te e come. Oh, Jesus maravilhoso, levanta-te e come. Amados, o Senhor providenciou um pão quentinho, né? Deve estar bom, né? Pão quentinho, cozido sobre as brasas, e mandou também uma botija de água, e ele comeu, e bebeu, e se fartou. O Deus daqui, meus irmãos, faz assim com os seus filhos. Amém. Não sei se vocês já passaram pela a tal da prova da panela, né? Prova da panela. A prova da panela é sério, né? Que é que lá a pastora Elisângela fala aqui um assunto aqui da prova da panela, né, pastora? E nós passamos tantas vezes por essa prova, mas Deus foi fiel. Deus é fiel. Falta de manhã, meu dia chega, né? Deus é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, ele mandou, foi com fartura, ele se fartou. O Deus daqui faz assim com seus filhos. Depois, o anjo mandou que o profeta levantasse e comesse. Quer dizer, ele deitou mais uma vez, dormiu mais uma vez, e a segunda vez, o anjo bate nele, e ele se levanta, come, e com a força daquela comida, Elias avançou. Diga glória a Deus. Ele caminhou 40 dias, 40 noites, até chegar no local certo onde Deus o mandou. Bendito é o nome do Senhor. Olha, meus irmãos, o Deus daqui vai mandar a provisão para cada um de nós. Esta provisão que nós nos alimentamos e nós temos forças para seguir a jornada, forças para caminhar, força para ter vitória. Diga glória a Deus por isso. O Deus daqui, meus irmãos, sempre esteve com o profeta, estava sempre na vida do profeta. Para Elias, o Deus daqui é o Deus do fogo. Foi o Senhor, o Deus de Elias, que derramou fogo no altar, não é? Aquele altar lá que estava lá, né? Aqueles profetas, todos profetizando lá, e Deus não mandou fogo, mas quando Elias pediu fogo do céu, o fogo veio e consumiu o holocausto. Bendito é o nome do Senhor. Deus mandou fogo e consumiu 2 capitães com os seus 50 soldados. Este Deus é o Deus do fogo. Aí lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz que Elias foi para Horebe, e ali ele entrou numa caverna, né? Ele entrou numa caverna. Amados, o Deus daqui seguiu o profeta, foi com o profeta, e quando esse estava na caverna, ele falou, Deus falou, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Olha, amados, eu posso dizer que o Deus daqui está falando para mim e para você também. Tem alguém me ouvindo aqui? Deus está falando para você, o que fazes aqui? O que é que você está fazendo aqui? O Senhor está falando para a igreja nesta noite, chegou a hora de avançar, chegou a hora de caminhar, chegou a hora de fazer aqui, bendito é o nome do Senhor, porque Ele é o Deus daqui. Segundo, é tempo de avançar, porque o nosso Deus é o Deus dali. É o Deus dali. Eu estava aqui o ano passado. Eu estava ouvindo aqui a palavra e eu escrevi esses 3 pontinhos. Deus daqui, o Deus dali e o Deus daquela. Não sei porquê, né? Eu fui andei. Essa mensagem já está com mais de 6 meses que eu fiz, né? Que eu preparei aqui. Mas hoje eu estou falando, né? Olha, muitas vezes o Senhor nos manda avançar
e sair do aqui. Amém? Sair do aqui. Para quê? Para realizar a sua obra ali. Sair daqui, né, das quatro paredes para realizar a obra ali. Eu não participei no sábado de uma obra que foi feita ali. Mas eu imagino que foi muito bom, porque eu estava ali no portão, ali, conversando com alguém, e de lá eu estava ouvindo, viu, pequeno? Ouvindo louvor, né? E eu vi muitos jovens vindo, aí eu pensei comigo, eles estão fazendo a obra ali. Amém? Glória a Deus. Aí lá em 1 Samuel conta a história de Ana, todos nós conhecemos a história de Ana. Ana, meus irmãos, era uma mulher abençoada. Eu posso dizer que Ana era uma mulher abençoada, pois seu marido, o Elcana, né, que era seu marido, era um homem que tinha prosperidade. Era um homem próspero, que tinha bens. E aquele homem amava a Ana, aquela mulher. Todavia, meus irmãos, a Ana era uma mulher que mesmo tendo tudo, tinha tudo na vida, né? Mas ela era uma mulher atribulada, pois não tinha filhos. E a irmã Penina, sua rival, lhe irritava. Quer dizer, Ana tinha tudo, tinha o amor do marido, mas tinha uma rival que trazia sempre confusão para sua cabeça. Mas deixa eu dizer, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Amém? Ele sabe de todas as coisas, sabe? Ele sabe a hora certa, né? Deixa eu continuar aqui. Um dia Elcana e Ana foram a Siló, lá onde estava o profeta, lá estava o homem de Deus, né? O sacerdote. E ela foi ao templo. E ali ela passou a orar e a chorar abundantemente, chorar muito, né? Pois bem, os irmãos conhecem a história, mas deixa eu dizer, Deus usou aquele choro, Deus usou aquelas lágrimas para que, através daquele pedido que ela fez no templo, nascesse Samuel. Eu imagino que Penina podia ter 10 filhos, mas não teve um que fosse igual a Samuel. Deus já tinha um propósito na vida de Ana e de Elcana. Através de Ana, Deus enviaria um profeta para ser o grande homem de Deus enquanto vivesse. Diga glória a Deus por isso, né? Aleluia. Então, amados, o Deus daqui, né, é também o Deus dali. Ana avançou e foi até ali. Quer dizer, ela morava num determinado local, mas foi até ali, né? Pois bem, ali aonde, pastor, ela foi? Ela foi para Siló, né? Ali onde estava ali o sacerdote. E ali o nosso Deus, o Deus daqui e dali, ouviu a oração de Ana. Glória a Deus. Ele ouviu a oração de Ana. Será que Deus não poderia ter visto a oração quando ela estava no aqui? Poderia, mas Deus queria que ela fosse ali, para que os seus planos se completassem. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos assim, Deus está agindo e nós nem sabemos. Nós queremos o agora nós queremos ser abençoados, mas Deus vai dizendo assim, espere, porque eu tenho coisas melhores para você. Alguém recebe? Tenho coisas melhores para você. Amados, vamos avançar, não só aqui. A nossa igreja deve avançar, não só aqui, mas deve avançar também ali também. Amém? Não estão compreendendo, irmãos? Aqui, meus irmãos, é muito bom. Aqui é muito bom. Tem gente que briga pelo microfone, né? Tem briga, né? Aqui é muito bom, mas devemos sair das quatro paredes. O Senhor está nos enviando para irmos ali. Amém? Irmos ali. Não podemos ficar só aqui. Temos que avançar. Temos que ir ali. E depois que nós formos ali,
como Ana foi, nós temos que ir acolá também. Diga glória a Deus por isso, né? Temos que ir acolá. Bendito é o nome do Senhor. Hoje eu vou terminar cedo, viu? Glória a Deus. Diga amém. Diga assim, que bom. Terceiro ponto e o último ponto. É tempo de avançar, porque o nosso Deus é o Deus do acolá. Amém? Amados, quando eu era menino, um dia desse, né, irmãos? Um dia desse, eu via minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles começavam a se arrumar. E não me comunicavam nada, eu era o caçula. Aí eu chegava para eles e perguntava assim, para onde vocês vão? Para onde vocês vão? Não sei se aconteceu aqui com alguém de vocês, né? Para onde vocês estão indo, né? Aí eles me respondiam assim, nós vamos acolá. Já aconteceu com alguém de vocês aqui isso? Já? Ah, tá certo. Eu pensei que fosse só comigo, né? Ele dizia, nós vamos acolá. Não queria nem me dizer para onde era, né? Pois bem, então, amados, eu já sabia que eles não iriam me levar, porque eles diziam, eu vou acolá, né? Pois bem, o acolá, meus irmãos, às vezes é bem distante, né? É distante. Nós vamos, eu me lembro de uma certa feita, que eu e a Branca sempre nós íamos à Morada Nova. Nós tínhamos uma cobrança lá no tempo que eu era galego. E nós queríamos ir, nós dois, né? E teve um dos nossos filhos, e disse, eu quero ir também, eu quero ir também, eu quero ir. Aí eu conversei com ele, aí digo, faz o seguinte, eu vou te dar um carrinho para tu ficar, tá certo? Ele disse, tá certo. Eu fui lá na merceariazinha lá e comprei um carrinho daqueles carrinhos. Pronto, tá aqui, né, e tal. Rapaz, antes de eu sair, o carrinho estava se desmanchando, foi, gente? Estava se desmanchando. Eu ia acolá, sabe? Eu ia acolá. Então, meus irmãos, as coisas são assim. O acolá, às vezes, é distante, né? Enquanto, muitas e muitas vezes, né, eu era pequeno, era criança, né? E a minha família tinha o costume de me levar para onde iam, né? Ia para um canto, ia para o outro naquela época. E naquela época as crianças, acho que agora também, né? Não pagavam passagem. E eles me levavam. Parece que eu era uma boa companhia, sabe? Me levavam porque eu era pequeno e eu não passava, ainda não tinha negócio da borboleta, não, sabe? Mas o trocador não cobrava passagem, que eu era pequeno. E para onde eu ia, meus irmãos, meus primos, todo mundo me levava e eu achava muito bom. Só que eu cresci, né, irmãos? Eu cresci. Aí, quando eu cresci, eu passei a pagar a passagem. O trocador ficava bravo porque os irmãos, os primos não queriam pagar. Não, ele é muito pequeno. Não, mas já paga a passagem. Aí começou a haver confusão. Aí eles deixaram de me levar. A minha turma não me levava mais, porque eu comecei a crescer, né? No entanto, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Com Deus é diferente. Amém, meus irmãos? Com Deus é diferente. Ele manda, não é? Nós irmos acolá. Mas Ele manda e vai conosco também. Amém? Ele vai conosco, né? O Senhor não diz, eu vou acolá. Como a minha família me dizia, meus pais diziam, né? Porém, Ele vai nos enviar ao acolá. Quem quer ser enviado a acolá? O Senhor nos envia a acolá. Pois bem, Ele nos envia, né? Mas Ele vai nos enviar ao acolá e vai conosco também. Ele vai conosco. Diga, ainda bem que Ele vai conosco. É maravilhoso, né? Nós vamos, né? Eu estava ouvindo um vídeo agora de um pastor, não sei nem seu nome, e ele disse que ele teve um problema, recebeu uma igreja muito difícil, o campo não rendia e ele passou por muitas dificuldades. Passou lá quase 2 anos lá sofrendo e não tinha alimento, aquele negócio todo. E quando foi um dia, ele foi ao mercantil lá, né, mercearia, sei lá o quê, foi comprar alguma coisa com umas moedinhas, e chegou lá, comprou umas coisinhas, pouquinha, e quando ele vai saindo, chegou uma mulher,
Não sei se vocês já ouviram isso. Chegou a mulher e olhou para ele e disse, eu lhe odeio. Ele se assustou e disse, minha senhora, a senhora me odeia por quê? Ele disse, eu tenho muita raiva de você. Mas por quê? Porque quando você chegou aqui na cidade para fazer o trabalho do Senhor aí, você atrapalhou o meu trabalho. E ele, olha, fique sabendo, todo dia eu preparo uma galinha e faço um sacrifício para acabar com você, você vai morrer. Ele olhou para ela e disse, minha senhora, se a senhora soubesse o sufoco que eu estou, a senhora pegava essa galinha e me dava para me comer, né? Todo dia a senhora chegava na minha casa e me dava galinha, porque eu estou passando por um sufoco. Já pensou pegar uma galinhazinha e comer com quiabo e disse lá outras coisas lá, não é? O certo é que ele ficou orando pela mulher, a mulher se converteu. Ele saiu da cidade, mas a mulher ficou crente, viu? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Deus que mandou ele ir acolá foi com ele, estava com ele. Quem crê, diga glória a Deus. Deus te manda, mas ele vai com você. Ele vai te abençoar. Glória a Deus, né? Ainda bem, né? Pois bem, Jesus mandou nós irmos até os confins da terra, né? Amém ou não? Foi o Senhor que mandou. Lá em Atos 1:8, Jesus falou aos seus discípulos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? É o Deus que manda nós irmos acolá, né? É o Deus que envia, mas é um Deus que vai conosco, né? Jerusalém, meus irmãos, era o aqui para aqueles discípulos. Ali, né? Era o aqui, que eles estavam ali. A Judéia era o ali, né? Era mais adiante. E Samaria era o acolá. Estão entendendo ou não? Glória a Deus, porque o Deus que é o Deus daqui, é o Deus dali, e é o Deus de acolá também. Os discípulos, meus irmãos, queriam ficar no conforto. Aonde? Em Jerusalém. Ah, era muito bom. É como nós estamos aqui, é muito bom, né? Pois bem, então o Senhor mandou a perseguição, e eles saíram por toda parte. Aonde eles iam, levavam o cheiro do conhecimento de Deus. Diga glória a Deus por isso. Aonde os discípulos iam, aqui, ali ou acolá, ele levava o cheiro do conhecimento, né? E o povo ouviu as boas novas, e o povo cria no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, eu posso falar também a respeito do general Naamã. Naamã estava no aqui, na sua terra, estava bem, né? Estava lá no meio dos seus, mas Deus usou a menina de Israel. Eles foram lá em guerra, tomaram a menina que ficou sob os cuidados de Naamã. Pois bem, e ela falou à sua senhora, ela disse, se o meu senhor, se Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, que era o profeta Eliseu, ele o restauraria da sua lepra. Quer dizer, a menina deu o recado. Olha, Naamã, aqui está muito bom para você. Você é reconhecido, você é um general, você tem condições, você tem dinheiro, você tem o apoio de todo o povo daqui, do rei. Pois bem, mas se você for lá no profeta, lá na acolá, não é? Ele vai restaurar a sua lepra. Glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos sair daqui para recebermos uma grande bênção de Deus. Quem crê, diga amém. Pois bem, Naamã deixou o aqui da sua terra e foi até o acolá, que era Israel. Ele queria cura da sua lepra. E assim foi. Ele foi abençoado com aquela cura. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Naamã desceu as águas barrentas do Jordão. Desceu 7 vezes, nós conhecemos a história. Primeiro mergulho. Porém, antes disso, ele irritou-se. Disse, como é que pode? Eliseu não saiu nem para olhar para mim, né?
Será que ele não podia mandar eu ir lá para as águas da minha terra? Porque se eu fosse para lá, lá são águas limpas. Esse Jordão é água suja, água barrenta. E alguém disse, olha, senhor Naamã, se o profeta tivesse mandado você fazer uma coisa muito forte, muito difícil, você não faria? Sim. Mas esse assunto de você descer aí as águas é bem fácil. Vamos lá. E ele desceu a primeiro, segundo, terceiro, quarto. No 7º mergulho, ele foi curado. No último mergulho, ele foi abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu digo à igreja, amados, valeu a pena Naamã ir até o acolá. Né? Valeu a pena, pois foi no acolá que ele foi curado. Foi no acolá que ele foi purificado. Foi no acolá que ele foi abençoado. Amém? Glória a Deus por isso. E Naamã reconheceu e falou. Ele disse, Naamã, eis que tenho conhecido, em 1 Reis 5,15, eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Só existe Deus na terra de Israel. Por quê? Porque naquela época as nações não tinham Deus. As nações escolhiam os deuses que queria, adoravam os deuses que queria, mas Israel estava com seu Deus. Ou seja, o profeta conhecia Deus. O rei de Israel poderia nem conhecer, mas o profeta Eliseu conhecia o Deus de Israel. Bendito é o nome do Senhor por isso. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte. Olha, amados, o Senhor, Ele nos manda a avançar. Nós estamos com essa missão de avançar. A nossa igreja quer avançar. Amém? É? Mas avançar onde? Aqui, ali, acolá. Viu? Nós temos que entender, meus irmãos, que onde estivermos, o Senhor vai estar presente em nossas vidas. Aonde você for. O pastor mandou abrir essa igreja aqui. Inclusive, eu posso contar aqui aos irmãos, um determinado irmão, que eu não vou dizer o nome, eu convidei para continuar no trabalho de uma igreja, que nós estávamos, foi preciso tirar o pastor e ele ia para outra congregação nossa, e lá tinha o trabalho. Lá eu acho que devia ter umas 12 pessoas aproximadamente. E eu disse, irmão fulano, fica lá. Aí ele foi e disse, eu ficar lá? Lá não tem ninguém. Né? Mas tinha umas 12 pessoas. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Se por acaso ele tivesse tido fé, com certeza hoje tinha um trabalho abençoado lá. Mas, é que eu disse, aqui é muito bom. Né? E a pessoa, às vezes, não tem coragem de acular. Diga misericórdia, né? Então, nós temos que entender isso, né? O Senhor está presente em nossa vida. O nosso Deus, meus irmãos, vai estar sempre presente na vida daqueles que são fiéis. Você é fiel, como eu falei no início, você é diferenciado, Deus vai sempre estar presente na sua vida. Diga glória a Deus por isso, né? Eu quero lembrar, meus irmãos, se você for aonde o Senhor te mandar, veja bem, se você for aonde o Senhor te mandar, não pode ir assim sem Deus mandar, não. Tem que ser mandado por Deus. Reconheça que nós, pastores da Bom Jesus, estaremos orando por você. Amém ou não? Estaremos orando por você. Estaremos lhes abençoando. E nós faremos tudo para ver o seu sucesso. Tudo, né? Quantos diziam lá no pastor Calil não vai dar certo, mas não. Está lá o pastor Calil sendo abençoado. Amém ou não? Porém, meus irmãos, nós vamos fazer tudo para ver o seu sucesso. Faremos tudo. Porém, não nos dê as costas. Não seja ingrato. Porque tem tantas pessoas, meus irmãos, que a gente abençoa, a gente ajuda, a gente faz
tanto por essas pessoas. E quando menos a gente não está esperando, ele simplesmente diz: pastor, tchau, estou indo, vou embora. E vai embora mesmo. Então diga assim: irmão, não seja ingrato, irmão. Não seja ingrato. Lembre-se, ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Se alguém diz: não, pastor, eu vou sair daqui, vou começar um trabalho, eu vou sozinho. Se ele começar sozinho mesmo, dificilmente ele vai crescer. A não ser que Deus fale no seu coração e o mande para tal parte. Mas tem muitos que querem fazer por si próprio, né? Se hoje, amados, eu sou o pastor Vicente, não é muita coisa não, mas para mim sabe? Eu me orgulho em dizer assim: eu sou o pastor Vicente, sabe? Me orgulho muito disso. Se hoje eu sou o pastor Vicente, como eu falei para vocês, não vale muita coisa, mas digo mais, se hoje nós temos a Bom Jesus, aí eu digo, vale muita coisa, viu? A Bom Jesus é um nome que em muitos lugares é conhecido. Um dia eu estava em Curitiba e eu fui visitar uma igreja, Assembleia de Deus, e o vice-presidente me recebeu e eu estava conversando com ele. E ele disse: como é o nome da sua igreja? Aí eu disse: Bom Jesus, Assembleia de Deus, Bom Jesus. Disse com tanto orgulho. E ele conversando comigo e mexendo no computador. E depois ele abriu e disse: rapaz, a tua igreja é uma igreja grande, né? Eu digo: não, rapaz, eu estou vendo aqui, vocês trabalham com célula, né? Aí eu disse: sim. Ele disse: rapaz, então tu vai conversar um pouquinho mais comigo, porque nós vamos botar células aqui também. Quer dizer, o nome da Bom Jesus está por aí, né? Então eu digo, meus irmãos, pastor Vicente não vale muita coisa, mas nós temos também a Bom Jesus. E se nós temos a Bom Jesus, foi porque alguém ou muita gente me ajudou. Muita gente tem nos ajudado. Cada um dos meus irmãos, cada um de vocês, pastores, não pastores, né, membros da igreja, tem nos ajudado. Vocês têm nos ajudado. Eu digo mais, muitos pegaram em minhas mãos, levantaram as minhas mãos quando eu quis parar, quando eu não tinha mais força. Aí muitos chegaram lá e me ajudaram, né? Pois bem, portanto, se você quer crescer, se você quer avançar em qualquer área da sua vida, reconheça aqueles que lhe ajudaram. Deixa eu dizer de novo isso, que eu acho que isso é muito interessante, principalmente para os nossos jovens. Jovens, se você quer crescer, se você quer avançar em qualquer área da sua vida, reconheça aqueles que estão lhe ajudando, aqueles que lhe ajudaram, aqueles que falaram, aqueles que olharam para você, acreditaram em você, não é? E deram algo para você fazer, né? Lhe ajudaram com qualquer coisa. E por final, eu digo o seguinte: a caminhada é longa. A caminhada é longa. Mas, se o Senhor está conosco, chegaremos no nosso destino final. Aonde é o destino final? O nosso destino final é o céu. Aplauda ao Senhor. Amém.